Queridos amigos e amigas, esse é o estudo da obra Libertação, obra que é uma parceria entre o médium Chico Xavier e o espírito André Luiz. Estamos no dia de hoje abordando mais um capítulo desse estudo maravilhoso, que no canal Raciocínios Espíritas é um estudo presencial, mas que por conta da situação temporária pela qual estamos passando, a situação de pandemia geral, estamos, portanto, disponibilizando esse conteúdo via modelo virtual e temos em alguns momentos as transmissões ao vivo para tirar dúvidas a respeito do tema. Essa é a exposição, portanto, essa é a reflexão do capítulo 15 dessa obra Libertação. Capítulo que é intitulado Finalmente o Socorro. Pelo título do capítulo você pode perceber, pode imaginar a que se refere esse capítulo, portanto. Estamos aí diante de um momento do socorro. E que socorro é esse? Finalmente Margarida vai ser auxiliada e vai ser ajudada. Quem vem estudando os capítulos de libertação conosco sabe que Gúbio, o benfeitor espiritual, que é o líder da equipe de André Luiz, vem peregrinando pelas zonas enfermiças do astral inferior, com o objetivo inicial da obra. A obra começa assim, libertar Margarida, e naturalmente com isso, porque era do seu interesse libertar Margarida, mas que tinha por pontapé inicial uma solicitação de Matilde, que é a mãe espiritual do grande líder dessa organização criminosa no além-túmulo, que é Gregório, que é o objetivo final dessa obra e, portanto, o tema inicial. Graças à relação de amizade que ele tem com Matilde, que é um espírito ainda mais elevado, ele aceita a incumbência, a missão, por causa da grande afinidade e afetividade que ele tem, e ao mesmo tempo tem ali a necessidade de também solucionar um problema pessoal seu, de interesse pessoal, que é resgatar a filha sua do coração, que era uma das vítimas da própria organização criminosa de Gregório, estava encarnada, Margarida, e que era viciada, assediada, perturbada de todos os lados pela equipe de funcionários, entre aspas, de Gregório. Então a obra começa assim e vai se desenrolando. E a gente viu ao longo dos últimos capítulos que Gúbio, verdadeiro exemplo do homem de bem e do espírito evoluído, vai criando simpatias ao redor, sem que ele fosse percebido como espírito evoluído, mas sim como espírito igual. Vai criando simpatia ao redor daquele grupo de espíritos que estava diretamente ligados a Margarida, e vai tocando o coração de cada um deles pelo seu exemplo, a ponto de ajudar pessoalmente Saldanha, um dos algozes da própria Margarida, que era filha sua, depois Leôncio, um dos hipnotizadores técnicos em hipnose obsessiva e que era auxiliar do próprio Saldanha, e vai sensibilizando de tal forma que, verdadeiro exemplo da moralidade cristã, em vez de solicitar os seus interesses e de querer atender os seus interesses pessoais, abdica e coloca em segundo plano os seus interesses e vai ajudando aqueles que passam ao seu redor, todos necessitados, portanto, de auxílio, de caridade, tanto Saldanha quanto a sua família na Terra, tanto Leôncio como sua família na Terra, vai tocando o coração deles, sem pedir nada para si, verdadeiro exemplo, cuja luz e cuja referência moral é tão interessante que sensibiliza de alguma sorte, os próprios espíritos que abrem o coração para ele, tornam-se admiradores e seguidores dele, e ele, de maneira humilde e discreta, a gente viu isso no último capítulo, sem afetação e sem exaltação, aí compartilha também dos seus interesses de salvar Margarida, e aqueles espíritos que até então estavam perseguindo Margarida, agora se deslumbram e se tornam dedicados servidores dele, entre aspas, que ele sempre transfere para Jesus, e apoiam ele no mistério. Estamos nesse instante. Gúbio, exemplo, novamente eu digo, exemplo do verdadeiro modelo de caridade, que é a caridade desinteressada, ajuda os interesses do próximo sem solicitar os seus próprios interesses, sem colocar os seus interesses na frente, porque tem ciência como espírito nobre, que à medida que ele ajuda os outros, a lei e a divina providência vai lhe proporcionar a ajuda que ele tanto quer. Ajuda e o céu te ajudará. Não apenas ajuda-te, mas também ajuda o próximo e o céu te ajudará.
À medida que você ajuda o outro, a vida vai lhe devolvendo também bênçãos e vai lhe proporcionando os recursos para você ajudar a si mesmo e solucionar os seus desafios. É essa a grande lição de Gubbio, é esse o grande exemplo de Gubbio, de não solicitar, portanto, o atendimento aos seus interesses imediatos, sempre colocando os interesses dos outros na frente, mas tendo a fé de que o seu problema, a sua questão, o seu desafio, para o qual ele foi, uma hora será solucionado. A maioria de nós, com o sentimento humano, iria querer socorrer logo a filha, que aliás estava sofrendo, que estava em perturbação no plano material, que estava à borda de enlouquecer. Qualquer um ia ficar ansioso, incomodado, ia correndo às pressas para tentar ajudar o seu ente querido, né? Mas Gubbio, com a fé na providência, depositando, portanto, a fé na providência, foi ajudando aquilo que estava mais ao seu alcance, estava mais ali próximo a ele, porque tinha certeza de que, de alguma sorte, aquilo também seria a base fundamental para mais tarde ele poder ajudar Margarida. Tocou corações daqueles espíritos que se tornariam seus auxiliares, inclusive, os seus colaboradores, tocados pelo exemplo dele, muito mais do que o discurso. Ele só foi discursar depois, pedindo ajuda para Margarida e pedindo que eles reformulassem o propósito deles de continuar agredindo e assediando espiritualmente Margarida, e eles não tinham como negar, depois de terem sido tão auxiliados nas questões mais dolorosas que eles viviam, particularmente com os corações queridos que cada um deles tinham no plano físico. Estamos, portanto, nesse momento do estudo de libertação, nesse contexto, e o capítulo 15, com o título Finalmente o Socorro, dá a entender o que é que a gente vai encontrar. É isso mesmo, a libertação, título, aliás, da obra, Libertação da própria Margarida. Interessante notar que Saldanha e Leôncio se aproximam de tal forma de Gubbio que revelam a ele dizendo: eu não tenho nem condição mais de fazer o mal, eu tenho noção, nós dois temos noção de que mais cedo ou mais tarde o grupo de Gregório, que é muito vasto, ao ser notificado e ao perceber que nós mudamos de direção, investirão contra nós, estabelecerão uma batalha de perseguição contra nós, mas mesmo que eu sofra, mesmo que eu seja aprisionado nas regiões do mundo espiritual, a ponto de ser atormentado, eu estou disposto, disse Saldanha, e Leôncio acompanhou ele, estou disposto a experimentar qualquer vicissitude depois que eu fui tocado pelo amor e pelo bem. Então veja que coisa interessante, né? O depoimento deles, né? Leôncio chega a dizer: eu estou farto do mal, estou cansado, porque o mal satura o indivíduo. O bem renova as almas, mas o mal satura as criaturas. O indivíduo que está no mal está sempre saturando-se e em algum momento se torna cansado do mal, porque o mal não revigora as almas, né? Então, o desejo de vingança até dá sede, dá impulso, mas não revigora, não alimenta, não dessedenta. E no início do capítulo, portanto, eles se colocam dessa forma. André Luiz fica impactado com aquela mudança de mentalidade, aquela revolução de comportamento, se aproxima deles, começa a conversar com eles para ver o desabafo deles, né? E eles falam: faltava alguém cujo exemplo pudesse sensibilizar a gente, porque no fundo a gente já estava saturado. Mas uma coisa é o discurso e a teoria, uma coisa é a explicação deixando-nos nos vazio. Uma coisa é alguém apontar o caminho, mas não nos dá clareza a respeito da caminhada. Mas não havia espaço mental para a gente seguir o caminho do bem, porque estávamos perdidos em sem referência. Faltava um exemplo nobre, faltava alguém que sensibilizasse o coração e que demonstrasse na prática que o bem vale a pena. E ele, Gubbio, demonstrou na prática, embora tivesse uma filha sofrendo, inclusive agressão espiritual nossa, ele demonstrou na prática que vale a pena praticar o bem, porque ele está com uma paz e uma serenidade imperturbável. Ele demonstrou na prática que é muito melhor estar no bem, e o bem vence o mal, que nós estamos dispostos a pagar qualquer preço, a sofrer qualquer consequência, se a equipe de Gregório nos perseguir, mesmo que a gente não mereça um abrigo no plano espiritual, mesmo que Gubbio não tenha condição de nos proteger totalmente nas esferas elevadas, ainda assim estamos dispostos a pagar toda a consequência, a experimentar qualquer tipo de sofrimento para permanecer nas convicções nossas. Fomos tocados
e agora é um caminho sem volta. Olha que bonito. Até que Saldanha então aborda um outro assunto com o Gúbio, dizendo que era necessário evitar exaltação naquele momento, a gente estava ali na casa de Margarida, né, naquela situação, o ambiente espiritual não era propício, Margarida era uma obsidiada, portanto era um espírito cujo psiquismo tinha vulnerabilidades, tinha falta de defesas psíquicas, e se a equipe de Gregório soubesse disso e investir com tudo, de tal forma que André Luiz fica até impactado, mas peraí, eles vão estabelecer uma batalha aqui, a gente vai perder, mas é o bem que não vence o mal? E aí Gúbio, tranquilo, sem afetação, respondeu dizendo que não se tratava deles, dos espíritos ali, que tinham recursos de se blindar, mas Margarida iria sofrer. E chegou a dizer mais, ela não iria aguentar e iria desencarnar, porque ela não tinha forças psíquicas suficientes, olha que informação doutrinária importante, forças psíquicas suficientes para se defender de maneira absoluta do assédio dos espíritos que pudessem ali ingressar revoltados com relação à mudança de postura interior de Saldanha e de Leôncio. O Gaspar estava ali presente, praticamente como se fosse um sonâmbulo betado, como se fosse um paciente psiquiátrico, que estava ali na sua alienação sem conseguir despertar, mas que estava ainda no mal. E André Luiz até descreve que ele estava com o olhar petrificado, porque o seu perispírito estava de alguma forma impregnado de elementos os mais desorganizadores, a ponto de ele ficar como se fosse um paciente psiquiátrico mesmo. Não adiantava chegar para ele e começar a doutrinar ele ali, a tentar sensibilizá-lo, que não adiantava nada. Ele estava ali, e quando a gente perguntava alguma coisa, dizia André Luiz, quando a gente interrogava ele, quando o Gúbio ou alguém falava alguma coisa, ele respondia sim, não, talvez, etc. Como se fosse um autômato que respondia e que estava ali com o pensamento fixo em obsidiar, em fazer o mal, que era aquilo que foi trabalhado em hipnose, em lavagem cerebral, na região de Gregório, na cidade espiritual comandada por Gregório. Portanto, Leôncio e Saldanha falam baixo para Gaspar não perceber e diz que é necessário manter discrição, necessário não estabelecer um alarde, mais cedo ou mais tarde os espíritos iriam saber, mas a princípio era necessário ter calma naquele movimento e, naturalmente, que cuidado especialmente com Gaspar, porque o próprio Gaspar poderia servir ali, mesmo assim betado e alienado, poderia servir de informação, de instrumento por alguém que passasse da equipe de Gregório, alguém que iria fiscalizar, e o próprio Gaspar, que embora betado, não estava totalmente inconsciente, poderia passar informação do que acontecia até então. Então, todo cuidado era pouco, e diante da surpresa de André Luiz com relação à postura de Gaspar, Gúbio explicou assim, e eu peço licença para ler. André, há obsessores marcadamente endurecidos de coração, que se petrificam quando sob a influência de perseguidores ainda mais fortes e mais perversos que eles mesmos. Inteligências temíveis das trevas absorvem certos centros perispiríticos de determinadas entidades que se revelam pervertidas e ingratas ao bem, e utilizam-nas como instrumentalidade na extensão do mal que elegeram por sementeira na vida. Gaspar encontra-se nessa situação, hipnotizado por senhores da desordem, anestesiado pelos raios entorpecentes, perdeu transitoriamente a capacidade de ver, ouvir e sentir com elevação. Demora-se em aflitivo pesadelo à maneira do homem comum, dentro do qual a dilaceração de Margarida se lhe torna a ideia fixa, obcecante. Olha só, então ele estava quase como autômato ali, mas guiado, veja, tem o médium que é guiado por espíritos superiores, há espíritos desencarnados que são médiuns de espíritos superiores, a gente tem exemplos disso, e nesse caso ele estava sendo médium de senhores da desordem. Achei essa expressão de André Luiz curiosa. Então estava sendo ali manietado, instrumentalizado, de tal forma que estava autômato, mas a ideia fixa que tinha na cabeça dele era obsidiar Margarida. E aí Gúbio conclui dizendo: Gaspar é outro doente, exigindo especial atenção. Traz o veículo perispirítico enfermiço e viciado, reclamando
caridoso concurso. Olha só que interessante. O veículo, ou seja, o corpo perispiritual, que do ponto de vista dos desencarnados é uma espécie de corpo que tem uma fisiologia entre aspas, portanto, esse corpo pode apresentar anomalias, alterações, enfermidades, entre aspas. Claro que não é uma enfermidade biológica, mas trazia o corpo perispirítico enfermiço, as viciações, as energias, as vibrações mais nefastas e densas envolviam aquela entidade, a ponto de André Luiz dizer que ele absorvia certas emanações perispirituais de outros espíritos perturbados. Bom, aí a gente entra na questão de Margarida. Eles entram nos aposentos de Margarida, está Gabriel, o marido de Margarida, e ela, a enferma, ali no leito, quase que totalmente alienada psiquiatricamente, alucinada ali, né? Totalmente alheia. Parecia um quadro de depressão profunda ou algo que chegava próximo às raias de uma psicose. Então, André Luiz entra com Gúbio, com Gaspar, e Gúbio se aproxima de Margarida, começa a aplicar energias revigorantes, depois se aproxima de Gabriel. Olha só que coisa interessante, ele se aproxima de Gabriel, e aí que está um dos X desse capítulo, e começa a também revigorá-lo de energias, de forças magnéticas, a ponto de assenhorar-se da sua mente, né, da sua inspiração. Gúbio, então, inspira Gabriel. Gabriel chega perto da esposa, que estava ainda naquele estado grave, né, naquele estado denso, e não conseguia romper ainda aquela atmosfera, embora a tentativa de Gúbio de passar alguma energia. Olha a inteligência e a sabedoria de Gúbio. Sabe o que ele faz? Ele utiliza Gabriel, o marido, como médium, para transmitir energia na esposa. Olha que coisa bonita. E aí inspira, aí o marido chega, senta do lado da cama dela, pega nas mãos dela, segura nas mãos dela. Esse trecho é importante destacar. Não é à toa que ele segura nas mãos dela. E aí, Gúbio começa a transmitir energias. Olha só. Olha o passe sendo dado. Marido segurando a esposa. E o passe sendo dado ali. A energia, como se... André Luiz chega a dizer, como se Gabriel fosse um polo de eletricidade que conduzisse a energia elétrica para o polo extremo oposto. Né? Como se fosse um fio elétrico que transmitisse. E ele, segurando a mão ali da esposa, transmitia energias, e inspirando ainda o marido, ele começou a dizer: me causa muita tristeza e muito penar ver você nessas condições, e hoje eu acordei e me veio uma ideia importante que eu queria dividir com você. O que você acha da sugestão que eu gostaria de lhe dar, que é buscar um grupo de espiritismo cristão? Olha só, inspiração de Gúbio. Me veio essa ideia de buscar uma reunião de espíritas que possa, de repente, nos orientar, nos auxiliar. Margarida, que não tinha condição de raciocinar totalmente, abriu os olhos, ou melhor, levantou ainda mais os olhos que estavam assim semi-abertos, olhou para ele e, um tanto animada, disse: claro, tudo que a gente puder fazer, de repente a gente pode ter alguma luz, alguma solução. Eu me submeto a qualquer coisa e confio em você, na direção que você vai dar ao meu caso. Estou bastante depauperada e confio nas suas decisões e aceito me submeter a qualquer tratamento ou qualquer auxílio que você possa escolher para mim, porque confio totalmente em você. A alegria ali reinou, não apenas no semblante do marido, mas também no plano espiritual. O Gúbio estava satisfeito porque o primeiro passo havia sido dado e havia sido acatado pelos encarnados. Porque sempre existe isso, o livre-arbítrio dos encarnados. Saldanha reitera a necessidade de proteção do ambiente espiritual, que ninguém saiba. Não se tratava de medo dos obsessores, mas de cuidado com Margarida, que era mais vulnerável, era mais fragilizada ali, que não tinha defesas espirituais convenientes. Era como se a sua casa mental fosse uma casa de porta aberta, em que qualquer um podia entrar. Então todo o cuidado era pouco naquele momento. E ele conclui: se a alma liberta do corpo de carne não se encontra amparada em princípios robustos de virtude santificante, sentida e vivida, é quase impossível sair vitoriosa das ciladas escuras que nos armam.
e vai dizer: eu estou falando por mim mesmo, disse Saldanha, porque eu, que não era uma criatura má no mundo, mas que não tinha princípios espirituais e morais robustos, quando cheguei no plano espiritual, vi a situação da família e as sugestões dos obsessores e a tentativa dos obsessores me seduzirem para eles e me arrastarem para eles, eu não tive força e me tornei um verdugo também. Olha só a colocação que Saldanha está dizendo. Então tem muita gente que no plano físico não é uma pessoa do mal, mas também não cria virtudes morais significativas e chega no mundo espiritual e passa dificuldades. Ele vai fazer um relato aqui, que eu não vou ler todo, mas no capítulo tem todo integral, recomendo ler, um relato integral sobre a sua condição de chegar no mundo espiritual e não ter força moral suficiente para se sobrepor a essas perturbações. Por quê? Porque não tinha espiritualidade suficiente. André Luiz, então, conversa com Saldanha, ele tem a oportunidade de ficar ali dialogando com Saldanha, enquanto o Gúbio está ali ajustando Gabriel, a esposa, né? Estruturando a atmosfera, preparando as coisas para a noite, porque a reunião mediúnica e espírita que Margarida e Gabriel iriam participar era à noite, o culto que eles iriam. E André Luiz, então, conversa a entrevistar, né, Saldanha para colher algum material, para entender o que acontece, para poder aprender um pouco mais. E Saldanha, então, ouve de André Luiz assim: eu fico surpreso e bastante intrigado com relação à sua inteligência. Você é muito inteligente, tem uma cultura, tem inteligência, tem conhecimento de hipnose, de fluidos, das questões da alma, da moralidade da alma, da necessidade de princípios robustos, e ainda assim o tipo de história que você viveu, o tipo de jornada que você vivenciou, o tipo de situação que você acabou experimentando, né, e as agruras do seu caminho, etc. E aí Saldanha responde com uma colocação que vale a pena todos nós refletirmos. Ele vai dizer: ah, sim, replicou ele sorrindo, inteligência não me falta, leitura idem. Estou positivamente informado com relação aos deveres de ordem geral que me competem. Faltava-me, contudo, a companhia de alguém que conseguisse mostrar-me a eficiência e a segurança do bem, no meio de tantos males. Imagina um esfomeado a ouvir discursos. Acreditas que as palavras lhe satisfaçam as exigências do estômago? Isso foi precisamente o que me ocorreu. Preocupado com a esposa e a nora, desencarnadas em terrível desequilíbrio, atormentado pelo filho louco e pela neta em perigo, não havia espaço mental em minha cabeça para simplesmente louvar teorias salvadoras. O benfeitor Gúbio, no entanto, demonstrou-me que o bem é mais poderoso do que o mal. Isto, para mim, bastou à saciedade. Nas dúvidas, o esclarecimento benéfico traduz verdadeira caridade. Ou seja, na dúvida, o exemplo é o verdadeiro esclarecimento. É isso que ele quer dizer aqui. Exemplificar, diz Emmanuel, é também educar. E aí a gente entra na questão do auxílio propriamente a Margarida. Reunião mediúnica, um culto, na verdade, espírita, como aconteceu no passado. No passado, era muito comum os indivíduos enfermos e obsediados participarem da sessão, porque se acreditava que a presença deles poderia facilitar com que o obsessor que acompanhasse eles se comunicasse através do médium. Hoje a gente sabe que não é bem assim, eu não vou aprofundar muito nesse tema, mas lá nos primórdios do espiritismo, inclusive no espiritismo aqui no Brasil, isso acontecia muito. A gente não sabe propriamente se de fato Margarida acompanhou todo o trabalho mediúnico ou ficou numa sala ao lado, porque acontece hoje em dia, e é muito recomendável que o enfermo fique numa sala ao lado, orando, meditando, recebendo passe, recebendo palestra, né, acompanhando palestra, leitura de textos e assim por diante, enquanto a mediúnica ocorre. De uma forma ou de outra, não importa aqui no caso, né, no caso em pauta, a verdade é que acontecia muito no passado isso, e hoje é desaconselhável baseado na própria codificação, né? Na própria orientação do Livro dos Médiuns e assim por diante. Mas acontecia, normalmente os centros espíritas, os grupos espíritas aconteciam em residências,
onde se lia o evangelho, fazia o evangelho no lar, e algum médium experiente começava a entrar em transe, dava alguma comunicação de um benfeitor, aí vinha às vezes uma comunicação de um espírito perturbador, para que o doutrinador presente pudesse ali conversar com o espírito e assim por diante. Essa reunião mediúnica aqui que é colocada em termos de prática mediúnica é um exemplo para nós. É um exemplo de referência para nós. Fazendo aqui a ressalva se realmente Margarida participou presencialmente da reunião mediúnica. Não ficou claro para mim aqui, mas pouco importa para o caso aqui de Margarida. A verdade é que logo quando eles chegam na residência, numa casa, um senhor chamado Senhor Silva, é o nome que André Luiz coloca aqui, o Senhor Silva recebe os encarnados e ao lado dele, Sidônio. Sidônio era o benfeitor espiritual ao lado do dirigente dos trabalhos encarnado. Enquanto Silva recebia os encarnados, Sidônio estava ali presente para receber os desencarnados. Cumprimentou André Luiz, cumprimentou Gúbio, cumprimentou Saldanha, cumprimentou Leôncio, recebeu ali todos eles que entraram na residência, foram para a sala simples, modesta, dos trabalhos mediúnicos, e aí Sidônio começa a falar com André Luiz e com Gúbio sobre os trabalhos daquele grupo ali mediúnico, que totalizava em torno de 8 pessoas, 8, 9 pessoas no máximo, ali um grupo, portanto, reduzido, conforme recomenda os melhores estudiosos, né, que ideal seriam grupos menores, e ali então ocorrem os trabalhos mediúnicos, e Sidônio começa a dizer que esse grupo tinha grande potencial, mas infelizmente não aproveitava como a maioria dos grupos mediúnicos na Terra. E ele dá uma colocação, ele faz uma colocação que toda pessoa que estuda mediunidade deveria ler essa colocação de Sidônio. Ele fala, a gente se redobra aqui para que no momento da mediúnica os encarnados estejam vibrando mais alto, sai um pouco da atmosfera assim, da faixa bem inferior que eles ficam. E realmente a gente consegue até frutos aqui no trabalho mediúnico. Mas eles, os encarnados, ainda não se compenetraram que a faixa mental psíquica elevada deve ser algo cultivado constantemente ao longo dos dias. E na hora da mediúnica aquilo vai ser só um reflexo. Que o nosso desejo não é que eles fiquem pensando no bem apenas na sala mediúnica. Porque senão os frutos do trabalho são reduzidos. O ideal é que eles se elevem para ficar permanentemente em uma faixa mais nobre do que eles estão acostumados. Basta sair daqui e qualquer contrariedade, qualquer problema em casa, qualquer desafio doméstico, eles se revoltam, eles não acreditam mais na espiritualidade, eles rejeitam o mundo espiritual, eles ignoram as realidades espirituais, eles resistem em relação ao mundo espiritual, eles adotam condutas materialistas semelhantes às condutas materialistas de qualquer pessoa. Tornam-se pessoas comuns e vulgares. E quando chegam aqui, a gente tem um trabalho danado para asepsiá-los, para fazer a limpeza psíquica deles, para higienizá-los interiormente, para que eles possam oferecer o máximo do trabalho mediúnico. Mas lamentamos muito eles não estarem aproveitando o trabalho mediúnico que a gente tenta oferecer para eles. Porque o trabalho da mediunidade não é o local onde a gente vai fazer a caridade para o outro ou vai ofertar a luz para o outro. Não, a gente vai receber também. A gente vai receber, a gente oferece um pouco da nossa cota, mas a gente vai receber muito. E é necessário que a gente aproveite o trabalho mediúnico para que a gente possa extrair conteúdo de iluminação própria. Sidônio faz uma colocação que eu recomendo ler na íntegra, porque ele diz assim, aqui são algumas horas, e algumas horas eles conseguem até vibrar no bem, sair um pouco da perturbação mental, etc., que vivem durante a semana, mas ainda assim é muito pobre. E eles poderiam oferecer uma luz muito maior, um raio de luz muito maior, se habituassem-se a estarem respirando no clima psíquico mais elevado, mais harmônico e mais equilibrado. Bem, mas o trabalho mediúnico ali contava com 9 encarnados, como eu disse, entre 8 e 9, eram 9 encarnados, segundo André Luiz, e eram 21 desencarnados colaborando. Aqui a gente vai ver a beleza do trabalho mediúnico, como é rico. Entre 9 encarnados havia 21 trabalhadores desencarnados. Eu estou me referindo a trabalhadores. Não estou me referindo aos espíritos que vão se comunicar, a espíritos em sofrimento. A equipe de André Luiz está à parte. Ali são 21 colaboradores que fazem parte do trabalho. Ou seja, os trabalhadores da mediúnica do plano espiritual.
o dirigente dos trabalhos, que o verdadeiro dirigente dos trabalhos mediúnicos é o dirigente espiritual e não o dirigente encarnado. E ali estava, portanto, ali aqueles espíritos ali presentes, 21 desencarnados colaborando, e aí começa os trabalhos. A primeira ocorrência que se faz é o grupo de espíritos ligados àquele trabalho, assessorando o Gúbio a retirar lentamente os ovoides de Margarida. O processo era delicado, porque cada ovoide daquele é uma entidade espiritual. Foi retirando e foi levando com cuidado para um local de tratamento. Porque Gúbio e Sidônio, que ficaram responsáveis por retirar os corpos ovoides, como diz André Luiz, foram retirando os corpos ovoides e levaram a uma equipe de 6 trabalhadores especializados naquele tipo de tarefa e que conduziu os ovoides a um posto socorrista, um local ali especializado, que a gente não sabe como é que é, para tratar os ovoides. E aí os encarnados começam a concentrar, concentram profundamente, deve ter havido a oração inicial, todos concentrados, os desencarnados também. E aí André Luiz chama atenção para uma coisa interessante. Gúbio e Sidônio, liderando, portanto, aqueles trabalhos ali naquele dia, Gúbio como convidado e Sidônio como dirigente espiritual dos trabalhos, começam a retirar as forças psíquicas de cada encarnado na forma de energia. E aí André Luiz chama de, eu achei interessante o termo que ele usa, força néurica. Néurica tem a ver com o sistema nervoso. A expressão força néurica foi utilizada por um pesquisador, eu não me lembro agora o nome dele, não me lembro se foi William Crookes ou foi outro, mas esses pesquisadores de paranormalidade, de psiquismo, possivelmente no século XIX, utilizou essa expressão força néurica. Néurica tem a ver com o sistema nervoso. O que na verdade quer dizer força néurica? Força néurica é a energia psíquica do encarnado. Como o encarnado tem um sistema nervoso, ele irradia em conjugação com os elementos materiais nos quais ele está mergulhado. Então essa é a ideia, força néurica. Porque a força psíquica pode ser uma energia espiritual que um desencarnado tem. Então eu fiquei aqui batendo cabeça durante um tempo, por que André Luiz quis se referir à força psíquica do encarnado como força néurica? Por que não utilizou energia psíquica? Talvez André Luiz quis deixar claro que a expressão daquela energia não era uma expressão comum a desencarnados, que era uma energia psíquica, como os desencarnados têm também, mas não era comum aos desencarnados. Não era igual à energia psíquica dos desencarnados. Não, era uma energia comum, que também há a energia psíquica dos desencarnados, mas é típica dos encarnados, porque é uma força psíquica própria dos encarnados que eles irradiam com energias materiais. Sabe por que eu estou falando tudo isso, estou dando esse rodeio todo? Porque eu vou dizer o seguinte: esse texto de André Luiz está perfeitamente em ressonância e consonância com a obra O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Quando Allan Kardec desenvolve a teoria da mediunidade, o que é que ele vai dizer? Que o fenômeno mediúnico, em qualquer situação de efeito físico, de efeito inteligente, qualquer tipo de fenômeno mediúnico, sempre há uma combinação de fluidos. O fluido do médium e o fluido do espírito desencarnado ou dos espíritos desencarnados. E o fluido do médium, Kardec em alguns momentos chamou de fluido animalizado, ou fluido animal. Portanto, uma força néurica. É uma força psíquica, mas que tem características do sistema nervoso cerebral, do sistema nervoso do cérebro, portanto, e da expressão, das experiências, das expressões do corpo físico. Tanto é que André Luiz vai dizer, Gúbio e Sidônio retiraram a força néurica e emprestaram nela, e envolveram, não me lembro aqui o termo, envolveram elas de energias espirituais superiores, ou seja, incluíram também uma qualidade espiritual superior. E ele vai dizer, essas forças saíam das narinas, da boca, do ouvido, dos orifícios naturais dos encarnados. Esse tipo de força está na base, por exemplo, do ectoplasma. O ectoplasma seria uma modalidade dessa força, desse fluido animalizado, que alguns médiuns têm abundância e por isso exalam de tal forma que é visível até os encarnados, uma substância branco-leitosa,
né? E que a base é a mesma coisa, esse fluido animalizado. E que alguns autores consideram fluido animalizado ou força neurica como sendo sinônimo de ectoplasma. Outros acham que o ectoplasma é uma derivação ou uma qualidade mais intensa e mais densa, mais abundante do fluido animalizado que todos os encarnados têm. E, portanto, todos os encarnados são médiums no sentido geral. O ectoplasma é mais visível no médio de efeito físico, que produz os fenômenos, portanto, de ectoplasmia, né? Que é a expressão mais adequada para a materialização, né? Ectoplasmia. Bem, aquelas energias de força neúrica que foram extraídas envolveu os espíritos, Gúbio e Sidônio especialmente, envolveram Gaspar, especialmente Gaspar, e Margarida também. Utilizaram aquelas energias para ajudar tanto Gaspar quanto Margarida. E aí, tanto Margarida quanto Gaspar começam a apresentar melhoras já naquele momento. Margarida começa a apresentar melhoras, começa a parecer melhorar da sua saúde psíquica. É claro, aquela quantidade enorme de ovoides que foi retirada e foi encaminhada, desligado, portanto, né, já fazia. Veja que, portanto, nesse caso dos ovoides, aqueles ovoides ali, que eram autômatos, né, estavam sendo mantidos pela equipe de Saldanha. Uma vez que a equipe de Saldanha modificou, os ovoides é como se fosse extensão deles. É retirar. Então, ela começa a apresentar sensíveis melhoras psíquicas, né? Melhoramento psíquico. Mas como diz Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, nas últimas páginas, ele vai dizer que a obsessão muito prolongada pode gerar depauperamento físico e pode gerar, portanto, consequências no corpo. É necessário trabalhar, portanto, também o corpo, ter o tratamento médico e o tratamento magnético. O tratamento magnético é esse tratamento espiritual que estamos vendo aí em libertação ser abordado. Então, tratamento dos passes, da água fluidificada, do evangelho, da reunião mediúnica e o tratamento médico, porque o corpo dela já estava depauperado. Imagine aquela obsessão durante anos, então o sistema nervoso central, né, o cérebro foi afetado com aquilo, né, teve uma alteração na bioquímica cerebral por conta dessa ação psíquica constante durante anos. E aí André Luiz descreve que Gaspar parecia um sonâmbulo que começava a despertar e começava a ter mais consciência onde estava, em que lugar estava, começava a assumir mais a sua identidade, né? Como se ele tivesse uma linguagem psicanalítica e psicológica recompondo, reconstituindo o seu ego, que estava um tanto fragmentado naquele momento, e começa a assumir a realidade onde ele está, olha as pessoas, etc. Só que aí a incorporação dele já estava programada. A Dona Isaura, uma das médiuns presentes ali na sessão mediúnica, né, profundamente concentrada ali, começa a sentir a presença de Gaspar. Os bons espíritos, liderados por Sidônio, levam Gaspar, que começa a ser penetrado, começa a penetrar, a mergulhar no campo psíquico da médium, que o acolhe. Eu me lembro de Ivone Pereira, né? Que ouviu de Charles o seguinte, Charles ou Bezerra de Menezes, não me lembro agora, no livro Recordações da Mediunidade. Toda médium é uma espécie de mãe, porque acolhe o espírito sofredor. E só uma postura maternal, ainda que o médium seja masculino, mas só uma postura maternal para acolher o espírito na incorporação e lhe dar um certo sossego, uma certa tranquilidade. E aí, André Luiz descreve de maneira maravilhosa o fenômeno da incorporação. E aqui eu queria destacar uma coisa que é muito útil a quem participa de sessão mediúnica. Gaspar, então, mergulha no campo psíquico da médium, ocorre aquele choque anímico que é falado na literatura mediúnica especializada, né? O choque anímico é o seguinte: a energia do encarnado, que é o médium, está mais em sintonia com o espírito desencarnado muito materializado, por isso que eles têm uma certa afinidade. Só que o que acontece? Como o médium é sensível, ao incorporar no médium, o que é que acontece? A energia daquele espírito desencarnado é despejada, boa parte, no médium. O médium absorve, por isso a sensação de mal-estar, até as dores, o incômodo, que depois o médium assimila, libera essas energias, a alimentação, repouso, né, espairecimento, descanso, tudo isso o médium depois elimina, porque ele está na condição de encarnado. E aquelas energias são da ordem do encarnado, olha só. E aí é como se o espírito estivesse tão denso que estivesse mais próximo do encarnado do que do mundo espiritual superior.
E aí aquele choque anímico... O que é o choque anímico? O choque anímico não é um choque de eletricidade, não. A expressão choque não deve ser entendida aqui ao pé da letra. O choque anímico, na verdade, é um transe no qual essa quantidade de energia do desencarnado é liberada e o encarnado absorve, como esponja. O médium absorve. O que é que acontece? O espírito se liberando daquela atmosfera, daquilo que Emmanuel chamou de neblina carnal, ele vê, enxerga e percebe com mais facilidade. Ele começa a articular o raciocínio, começa a compreender melhor e aí se torna mais suscetível da doutrinação. Olha só que interessante. André Luiz diz que à medida que ele incorporava a sua visão, André Luiz percebeu isso, a sua visão, a sua audição, a sua percepção, os seus sentidos se aguçaram. É como se a médium também fosse um microfone que desse maior potência a ele. É como se fosse um binóculo, é como se fosse uma lente de aumento. Ele começou a ver e perceber as coisas melhor, mergulhado na média. Olha a função da mediunidade, que beleza, que maravilha, que bonito. Ele começou a perceber as coisas de uma maneira melhor, de tal forma que André Luiz utiliza a expressão enxertia psíquica. Lembra de enxertia, né? Enxertar, né? Aquele fenômeno, né? Enxertar o sangue, etc. Colocar, fazer uma enxertia. Enxertia psíquica. O que é que aconteceu? Ele conseguiu ficar com uma potencialidade maior psiquicamente por conta da médium, era por conta do choque anímico e por conta também do fenômeno da incorporação. E aqui tem um detalhe doutrinário importante de considerar. Né? Veja a beleza do trabalho mediúnico. Os espíritos desencarnados, os bons espíritos, faziam mediúnica antes do espiritismo chegar na Terra? É claro que sim. Veja o trabalho que foi feito no livro até agora, sem participação de médiuns. Até agora, a gente vê no livro Libertação, a gente está no capítulo 15, praticamente na metade do livro, e a gente vê todo o trabalho sendo desenvolvido no plano espiritual, sem o concurso dos médiuns encarnados. Então, reunião mediúnica, auxílio espiritual, socorro sempre existiu. Não precisou de nós. Mas veja a função do espiritismo e veja a função de uma prática mediúnica correta, adequada, né? Que atenda de maneira eficiente. Olha que não era um grupo mediúnico ideal. Veja o que pode fazer. Aquele Gaspar estava tão hebetado que não é que Gúbio, que Sidônio, que André Luiz não pudesse ajudá-lo, mas demandaria muito mais. Talvez eles precisassem de tempo, esperar mais para que Gaspar despertasse. Aquele espírito ia talvez exigir muito dos espíritos. Por quê? Porque o Gaspar estava muito mais próximo dos encarnados do que dos espíritos superiores. Então a distância era muito grande. Para ajudá-los exigiria muito de Gúbio e talvez tivesse que ter paciência e esperar. Só que aí olhe o acréscimo de ajuda quando os médiuns, isso é, a colaboração dos encarnados também entra para participar. Aquele espírito foi incorporado na médium, recebeu esse choque anímico, teve, portanto, uma renovação psíquica naquele momento de maneira mais imediata e mais contundente. E diz André Luiz, quando ele percebeu, ele começou a chorar, entrou num desabafo profundo. Chorou, lamentou, misturou, olha o que André Luiz diz, misturou blasfêmia com lágrimas, palavras comovedoras com palavras menos dignas, e ficou oscilando entre a penitência e a rebeldia, até que escutou o doutrinador com agudeza, com sensibilidade, que começou a orientá-lo, que começou a falar-lhe de maneira carinhosa a respeito da mudança interior, do redirecionamento da sua vida. Então veja que bonito, né? Aquela renovação, o doutrinador falando, sensibilizando o coração de Gaspar e ele mudando de conduta de uma maneira contundente, de uma maneira bonita. Esse detalhe doutrinário, né, da reunião mediúnica, que maravilha esse capítulo quando aborda a questão da reunião mediúnica. E aqui eu queria destacar uma coisa. Veja quanto trabalho o mundo espiritual faz. Quanto trabalho a gente viu em Uma Obra de Libertação, que só ocorreu no mundo espiritual. E o que chegou ao encarnado, aos encarnados, foi Gaspar. O desencarnado que se comunicou na sessão mediúnica foi Gaspar. De toda aquela equipe, foi Gaspar que foi acolhido e assessorado na sessão mediúnica. Então, quando você estiver na sessão mediúnica, aqueles espíritos que estão chegando ali para se comunicar, para ser atendido, é isso daqui, ó, do trabalho que está sendo feito no plano espiritual. E o capítulo vai dizer que depois da comunicação, da doutrinação,
A doutrinação foi muito feliz, porque depois de um diálogo que se prolongou, foi até uma doutrinação que se prolongou, Gaspar se sensibilizou, foi tocado no sentimento, a doutrinação teve efeito, o fenômeno mediúnico teve efeito, e 2 colaboradores da reunião mediúnica retiraram ele e levaram ele para um local onde ele seria, sei lá, adormecido, de repente ia dormir porque estava cansado, ia restaurar suas energias, e os tratamentos em Gaspar iriam continuar. Então, veja que a sessão mediúnica dos encarnados foi isso daqui, comparado com aquilo que ocorreu no plano espiritual ao redor, no entorno. Olha quanta coisa ocorreu em relação ao trabalho mediúnico, à atividade mediúnica, que é uma coisa impressionante aqui, não tem como a gente conceber. Então, se você olha a obra de libertação, você tem uma ideia do pouco trabalho, da quantidade pequena do trabalho que sobra aos médiuns e aos doutrinadores, comparado com aquilo que o mundo espiritual faz antes e depois da sessão mediúnica. É isso que está claro aqui. Então, isso é uma primeira questão. A importância da sessão mediúnica é a segunda questão. Né? A primeira questão é a quantidade de trabalhos do mundo espiritual. A importância da sessão mediúnica, apesar do trabalho pequeno, tem uma importância. Né? Uma sessão mediúnica bem conduzida, como aconteceu, teve uma colaboração importante, teve uma participação importante e um acréscimo ao trabalho de Gúbio importante. Porque o que a gente está vendo aqui é o trabalho mediúnica do ponto de vista dos espíritos superiores, da equipe de André Luiz. Isso é importante aqui considerar. E aí, por fim, levam Margarida de volta a casa e aí se organizam para cuidar de Margarida. Isso que é bonito. E aí Gúbio aceita a ajuda que Sidônio oferece, ajuda que seria de 12 colaboradores desencarnados, 12 espíritos desencarnados ligados à equipe de Sidônio, que iria com Gúbio, iria fazer vigilância, sentinela e proteção espiritual na casa de Margarida. Por quê? Porque Margarida estava muito depauperada, estava muito fragilizada, né? Estava começando a melhorar agora, mas esse é o começo da vitória, não é a luta final, não é tudo. E o próprio Gúbio diz assim, esse é o começo da melhora, mas a partir do momento que ela começa a ganhar lucidez, começa a melhorar mentalmente, ela tem um desafio pela frente, de se cuidar ainda mais, né? De a gente cuidar primeiro do corpo, das fragilidades psíquicas dela, e, aí que arremata, e, novamente, se a equipe de Gregório, os servidores, os funcionários, interessante que André Luiz chama os assalariados, olha que coisa, os assalariados de Gregório ficarem sabendo o que aconteceu, vão investir por ordem do próprio Gregório, de todas as maneiras. Veja que o objeto de cobiça de Gregório é Margarida. Gregório tem um interesse particular em Margarida, que é a filha espiritual do Gúbio. Né? Então, Margarida tem um laço aí. Gregório quer, na verdade, pegar Margarida por conta de algumas coisas que ela fez e que magoou ele em existência passada. Quando Gregório souber, vai investir a equipe dele toda em cima daquela casa para tentar, de uma vez por todas, eliminar a possibilidade de Margarida ser salva e Margarida se recuperar, se recompor. Eliminar essa possibilidade e investir de vez para operar a desencarnação dela. Ela já está quase desencarnando, estava quase desencarnando. Então a melhora é inicial. Estamos no momento inicial da melhora, né? Nos primeiros passos da melhora. E é claro que agora era necessário redobrar a proteção espiritual, porque mais cedo ou mais tarde Gregório vai saber. Proteção espiritual redobrada para que Margarida possa ser defendida para ficar no corpo físico. Olha só. Para permanecer no corpo físico. E a melhora dela se restabelecer, porque agora sem as mentes obsessoras em cima dela, aí o organismo vai começar a se restaurar, se restabelecer, o seu psiquismo começa a melhorar. Claro que vem a alegria de Gabriel, a própria alegria dela, o afeto da família, e psiquicamente ela começa a melhorar, né? Mas tudo isso precisa de tréguas do plano espiritual. Senão ela realmente poderia desencarnar. Numa guerra, numa batalha, numa investida
total de Gregório, ela desencarnaria. E por isso esses 12 companheiros desencarnados que ficariam lhe protegendo com defesas magnéticas na residência de Margarida, protegendo, portanto, durante os próximos dias, né? Operando, portanto, a libertação. Libertação. Nome da obra, Libertação. Uma das edições da obra Libertação, uma das edições antigas, tem uma espécie de corrente sendo desalgemada, sendo liberada, sendo retirada, né? E o grande ensinamento desse capítulo, como de toda a obra, é que a libertação das algemas psíquicas e espirituais que a gente próprio se prende somente ocorre pelo amor. É o amor que libera as nossas algemas psíquicas. É isso, meus amigos. Esse é o capítulo 15, finalmente o socorro, da obra Libertação, do espírito André Luiz, psicografia de Chico Xavier.